E você deixasse aberta a palavra de Deus no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31. Mas nós vamos só ler esses dois versículos. Por favor, igreja, vamos todos na sua voz. Vamos ler nessa linguagem aí. NVI, né? NVI? Nova versão internacional. Vamos lá? Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Eu estava pensando nesse texto e estudando esse texto desde terça-feira passada. E nós precisamos pensar nesse texto. A primeira coisa que aprendemos aqui neste texto, amado, é que Deus é contra o monasticismo e a omissão. Deus é contra o isolamento da sociedade. A proposta de Deus e da reforma protestante, porque era baseada nas Escrituras Sagradas, é que estejamos no meio de uma sociedade, num relacionamento com essa sociedade, com uma compaixão dentro dessa sociedade, mostrar a diferença nesta sociedade. Veja que eu estive assim, vocês deram, fizeram. Isso dá ideia, mas não de omissão, isso dá ideia não de isolamento da sociedade, mas de realmente uma interação, assistindo a sociedade, mostrando diferença. E esta é a primeira lição da nossa vida. Nós precisamos fazer diferença de uma sociedade corrupta e perversa. Nós vemos na palavra de Deus que os cristãos primitivos faziam isso de maneira saudável, espontânea. E até com rogos eles faziam isso, pedindo a Paulo para que fizesse essa assistência às pessoas, aos santos. A igreja na Judéia estava passando fome, e os cristãos gentios começaram a arrecadação. Paulo disse que ia arrecadar em Corinto, mas os crentes da Macedônia rogavam a Paulo para assistir às necessidades dos crentes da Judéia. É interessante que as pessoas chegam assim a dizer: se eu tivesse, se eu pudesse. Mas isso não acontecia com os macedônios. Os macedônios, diz a palavra, que deram conforme as suas posses e além delas, para ajudar as pessoas, para fortalecer as pessoas, para assistir as pessoas. Não precisa ter demais. Precisa ter um coração doador. E nós precisamos pensar nisso. Bem-aventurado, o mais bem-aventurado é dar do que receber. Na verdade, irmãos, é um investimento que se faz. Muitas vezes as pessoas querem ser supridas em suas necessidades. E nós lemos aquele texto de Filipenses que diz: meu Deus, segundo as riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. A gente acha bom, dá um aleluia nessa expressão, mas não olha o que os filipenses, no contexto do texto lá, não olha o que os filipenses fizeram. Assistiram Paulo 2 vezes, materialmente, sustentando Paulo. E nós precisamos saber, irmãos, ter a certeza que Deus nos chamou para estar no meio dessa geração, assistindo as pessoas, ajudando as pessoas, fortalecendo as pessoas. Está ao seu lado, pode estar ao seu lado no seu trabalho, pode estar aqui na igreja. Alguém perguntou para mim, entre outras coisas eu falei, qual a ação social da igreja? Eu fiz um desafio, eu fiz uma pergunta para ele. Você já viu algum crente na igreja presbiteriana passando fome? Ele não pôde afirmar que tinha. Porque se tiver alguém aqui passando fome, é porque é muito orgulhoso.
muito vaidoso, porque Deus não quer que um crente passe necessidade, tendo pessoas com poderes, né, dados por Deus para suprir. Nós precisamos, irmãos, olhar à nossa direita. Alguém chegou para mim uma vez: pastor, esse colar de pérola que eu uso é pecado? Eu disse: é. Ela ficou espantada. Se você vê o irmão ao seu lado passando necessidade e você não assisti-lo. Nós precisamos, irmãos, olhar para a direita, para a esquerda, na horizontalidade, para suprir necessidade. Eu tive o quê? Estava com fome, e vocês o quê? Deram de comida. Estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam em casa. Meus queridos, eu tenho 20, vou completar agora 28, não eu não, né? Nós, né? Eu não casei sozinho. 28 anos de casados. Dos 28 anos de casados, 26 pessoas foram assistidas lá em casa. Morando lá em casa, ou 2 meses, ou 1 mês, ou 6 meses, ou 1 ano. Teve uma que saiu quando casou. Porque é prazer. É uma expressão, é isso que Deus coloca em nosso coração, assistir às pessoas. Aí mas você tinha muito dinheiro? Não. Basta ter um coração trabalhado por Deus. Deus nos chamou para fazer diferença. Seu discurso deve acompanhar suas ações. Tiago mostra aqui bem claramente, no capítulo 3, 2, 14. E faz uma pergunta: será que esse tipo de fé, semelhante fé, pode justificar, pode salvar? Ele quer dizer assim: uma fé que não age, uma fé que não tem ação, não é fé verdadeira. Jesus Cristo, olha a gente, que essa turma aí não estava vivendo mais aqui neste mundo. Aí mostra que era, no juízo final, já tinha acontecido tudo. Mas a vida deles mostraram que eles tinham uma fé verdadeira. Então Deus não nos chamou para estar longe das pessoas, mas no meio das pessoas precisamos fazer diferença. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, amados, que todo e qualquer serviço que prestamos às pessoas é um serviço prestado a Deus. Quando você tem na sua ótica, no seu pensamento, quer dizer, que você tem esta visão de que está fazendo para Deus, você não vai procurar ser aplaudido. Jesus Cristo era contra os fariseus nesse sentido. Jesus Cristo era contra estes homens que faziam para ser vistos pelos homens. Nós não podemos fazer as coisas para sermos vistos pelos homens. Nós devemos fazer tudo para agradar a Deus. E nem para receber coisas de Deus, mas porque já recebemos a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Isto, amados, as boas obras, as ações sociais não salvam. Mas você praticando está mostrando que é salvo. A salvação não vem pelas boas obras, mas as boas obras caracterizam você como um cristão verdadeiro. Mostra que você passou pelo novo nascimento. Mostra que você realmente houve a transformação na sua vida. Nós precisamos, irmãos queridos, fazer tudo como serviço a quem? A Deus. Veja que a oração, veja que qualquer coisa que você faça, a Bíblia nos ensina que temos que fazer em nome de quem? De Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. É por isso que nós somos bem recebidos por Deus. Não somos recebidos porque praticamos boas obras, ou a qualquer ação social, ou qualquer coisa. Nós somos recebidos porque temos Jesus Cristo na nossa vida.
o que nos credencia a chegarmos perante Ele, a abrir o nosso coração. Não é a sua bondade, nem a sua ruindade. É o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobrenome, que nos dá garantia até da nossa salvação. Então essa é a segunda coisa que aprendemos nesse texto. Veja lá. Pois eu quem? Quem? Vamos falar. Então Jesus Cristo, olha, eu estive. E Jesus Cristo teve fome? Jesus Cristo esteve enfermo alguma vez? Passou necessidade? Ele teve fome e logo comeu, né? Ele mesmo se supria muitas vezes. Mas ele quer falar isso. Olha, quando você ajudou o próximo, como você ajudou os meus pequenos, você está fazendo a quem? A mim. Isso é uma coisa extraordinária. Por isso que você deve fazer as coisas não para se gloriar, mas para glorificar a Deus. Brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? Ao Pai que está nos céus. Quando um crente reclama porque não foi bem aplaudido ou agraciado com homenagens como essa que eu não merecia, quando ele reclama isso, alguma coisa está errada. Porque ele não fez para Deus, ele fez para si mesmo, para ser visto pelos homens. Quando reclama, após cantar, não precisa ser reconhecido por ninguém. Quando ele reclama que não foi reconhecido, parece que ele não cantou. Meus irmãos, eu não espero nunca o que a igreja possa fazer por mim. Mas espero sempre eu fazer pela igreja. Porque eu estou fazendo para quem? Para Deus. Se vocês aplaudiram ou não aplaudiram, não tem problema, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu me lembro sempre, irmãos, na minha vida, eu me lembro sempre de aquele pianista que fez uma peça no teatro e as pessoas aplaudiram, cada peça, cada música que ele apresentava, as pessoas aplaudiam e ele ficava na tranquilidade. No fim de tudo, aplaudiram de pé e ele tranquilão lá. Ele tranquilão, parece que não está acontecendo nada, mas quando alguém lá em cima, lá na galeria, levantou-se e aplaudiu, ele se alegrou muito. Sabe por quê? Era o seu mestre. Que adianta ser aplaudido pelos homens, pelas pessoas, não ter aprovação de cima, não ter aprovação de Deus. Por isso, querido, faça boas obras, intensamente até. A Bíblia diz que depender de vós, você faça bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Diz também, se você não assiste da sua casa, você é pior do que o incrédulo. Cerca de 30 anos ou mais eu faço a feira da minha mãe. Mas não espero agradecimento dela, não espero, eu faço isso porque tenho prazer em fazer. Se ela não agradece ou não agradece, não tem importância. Eu estou fazendo como ao Senhor. Precisamos pensar nisso sempre. Quando a gente faz isso, gente, faz com prazer. Porque não tem aquela tirania da cobrança. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto, amado, é que interessante, é que as necessidades espirituais estão acima das pessoais. Vejam que essas pessoas que estavam aí já tinham morrido fisicamente. Já tinham realmente passado pela terra. E eu fico pensando quantas pessoas que foram assistidas, supridas por Jesus Cristo e voltaram a morrer, por exemplo, os ressuscitados. Voltaram a morrer.
Aquela grande multidão, 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças, voltaram a ter fome. Inclusive, essas pessoas não foram nem gratas a Deus. Ficaram mendigas espiritualmente ainda, porque quando Jesus Cristo deu um discurso duro, aquelas pessoas deixaram Jesus Cristo. E a Bíblia mostra isso no capítulo 6 de João. Já não andavam mais com ele. Então, a necessidade espiritual está acima das necessidades pessoais, de alimento, de saúde, etc. Vejam, vocês lembram daquela expressão, aqueles 10 leprosos que Jesus Cristo curou? Quantos leprosos foram curados? 10. Voltaram quanto? Não voltaram, voltou. Isso mostra, amados, que as necessidades espirituais estão bem acima das pessoais. Tem gente que vem para a igreja para ser abençoado, tem um erro tremendo. Tem uma pessoa lá em Campina Grande que disse: eu passei 3 anos na igreja, na minha vida não me mudou em nada materialmente, eu vou embora. Ele não tinha recebido verdadeiramente Jesus Cristo. Então nós vemos, amados, no texto da palavra de Deus, que a multidão dos 5.000 homens, sem falar em mulheres e crianças, a multidão continuou mendiga espiritualmente. Por isso, o mandato cultural trazido, ou melhor, trazido de volta, quer dizer, realmente mostra que nunca a ação social pode estar no lugar da evangelização. Nunca a ação social pode substituir. Porque eu vi muitos e muitos desastres por aí. Devemos fazer ação social, sim, é um dever, mas nunca deve substituir a evangelização. Olha, amados, nos ensina a palavra que, por exemplo, milagres nunca salvaram ninguém. Já notou? Prodígios nunca salvaram ninguém. Lembra de Pentecostes, o dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, quando a descida do Espírito Santo? Quando desceu em forma de língua de fogo o Espírito Santo sobre cada um dos 120, ou quase 120. Quando aquela demonstração de falar línguas nas línguas pátrias, das grandezas de Deus, suscitou uma pergunta entre eles. Qual foi a pergunta? Lembra a pergunta qual foi? Que é isto dizer? Isto é esse milagre maravilhoso e extraordinário, a operação de maravilhas, não trouxeram a iluminação no plano de Deus para a salvação. E quando Pedro pegou o texto de Joel, explicou, mostrou, e agora? Nós matamos o autor da vida. E agora? Nós colaboramos com a morte daquele que morreu e ressuscitou, aquele que trouxe, era o Messias. E agora, o que devemos fazer? Essa foi a pergunta. E Pedro diz: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Boa obra não tem linguagem clara. A natureza não fala de salvação. As boas obras não falam de salvação. Os milagres não falam de salvação. A pregação da palavra de Deus é que traz a iluminação para compreendermos o plano de Deus. Por isso, queridos, as necessidades espirituais estão acima das pessoais. O mundo está cego. Na verdade, o mundo está morto em seus delitos e pecados. E só uma palavra que vivifica, que é a palavra de Deus, é que traz ressurreição espiritual
e atinge a real necessidade do homem, que é Jesus Cristo. Você pode ganhar o mundo inteiro, diz a palavra. Pode ganhar o mundo inteiro, pode enriquecer. Pode não ter falta alguma em termos materiais, mas pode ser chamado de louco. Um rico chegou assim: olha, tu tem muitos bens, alma. Para muitos dias, come, bebe, regala-te. E a expressão do Senhor foi: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Não adianta você, por exemplo, se é o seu caso, gostar da música evangélica, gostar do culto evangélico, cantar, orar, ler a Bíblia, fazer tudo isso, e não ter o Deus de tudo isso. Não ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a sua maior necessidade é de salvação. A única coisa que Jesus Cristo veio fazer aqui foi morrer pelos nossos pecados. Ele expressou isso claramente na casa de Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Concluindo, meus queridos, nós precisamos sim, devemos sim, é obrigação sim, de praticarmos boas obras, ação social. Nós devemos sim, devemos praticar ação social. Em nome de quem? Do Senhor. Mas pensando sempre que a ação social não vai mudar ninguém. O que muda é a pregação da palavra de Deus trazendo salvação ao homem. Porque a necessidade espiritual está acima de qualquer necessidade pessoal. Que Deus possa nos iluminar e mostrar a sua grandeza, seu amor incomparável, nos alcançando. É tão gostoso que eu nunca aceitei Jesus. Ele foi que me aceitou, me deu vida. Pela pregação que eu vi, 1 ano e 3 meses. E um dia Deus trouxe à luz esse entendimento da certeza absoluta da salvação. Deus abençoe.